pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal dos 50 e mais, ou 50 and above. É o canal que, se você tem essa idade de 50 anos ou mais, interessa a todos vocês. Caso você não tenha essa idade, não tem problema. Se você procura saber um pouco mais sobre tendências, saúde, turismo e tecnologia, este é o seu canal. Então vamos aproveitar hoje mais uma vez para falarmos um pouquinho sobre este cenário e tudo que acontece junto a nós, né? A nós que temos justamente 50 and above years, 50 anos e mais. E hoje eu trouxe para vocês um tema que eu acho que é muito pertinente, muito atual e que faz todo sentido a gente conversar e debater sobre isto. Chama-se etarismo. Etarismo vem justamente essa discussão que as empresas estão tendo sobre a idade das pessoas. No ambiente hoje que nós vivemos de diversidade, não faz mais sentido a gente estar discutindo e segregando pessoas da nossa idade, né? Então, justamente para falar disso, para a gente tratar um pouquinho mais desse assunto, eu trouxe uma pessoa profissional de recursos humanos com uma larga carreira de sucesso em várias empresas para justamente tratar desse assunto. Então, queria convidar e chamar aqui vocês a Cláudia Meirelles, que estará aqui conosco agora para a gente conversar e trocar uma ideia. Vejam só a entrevista que eu fiz com ela recentemente. Cláudia, me diz aí, conta pra gente o que é etarismo, da onde vem essa palavra e esse assunto todo? Oi, Ricardo. Primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Acho que etarismo está muito ligado aí a como nós vemos as pessoas, né? A gente fala muito de discriminação em todos os níveis e o etarismo vem de uma época aí onde, talvez por todas as revoluções que nós tivemos no mercado de trabalho, de que quando você chega numa determinada idade você está desatualizado, você não tem mais garra, você não é mais ágil para as atividades. Talvez muito motivado por uma época de indústrias pesadas, onde a força física era muito mais importante até do que a força mental, do que a capacidade intelectual. Só que com o tempo que a gente tem visto que isso é muito diferente. Outra pergunta que eu quis saber com a Cláudia Meirelles é como as empresas estão reagindo, como é que as empresas estão conduzindo esse processo de diversidade, principalmente para pessoas de 50 anos e mais, e que tipo de discussões as empresas estão levantando, né? Que perguntas elas estão levantando no seu dia a dia, nessas discussões, para justamente conduzir os processos para pessoas de 50 a mais. Mas como eu passei aí, né, a gente está passando por esses 50 a mais, então as perguntas ficam muito mais fortes. Eu acho que a gente também acaba se engajando nos assuntos e procurando se aprofundar até para entender mais e conversando. E eu acho que esse papo é muito relevante nesse atual momento, porque a gente tem visto um movimento já diferente contra o etarismo, né? O movimento de abrir oportunidades e trazer pessoas experientes para as empresas. Tem empresas que já têm as pessoas, às vezes são formadas por pessoas mais velhas e acabaram trazendo toda essa força. Tem empresas que hoje precisam abrir posições 50 a mais porque não tem, são empresas mais jovens, às vezes startups. Não tem assim eu digo que não tem uma receita de bolo, né? O que tem mesmo é a discriminação. Então, etarismo para mim é uma discriminação de que a idade rege a capacidade intelectual da pessoa, né? E isso é o que a gente precisa combater e é o que a gente precisa buscar alternativas, né? Eu acho que toda a sociedade, da mesma forma como a gente fala de inclusão no ambiente de trabalho, de todos os grupos minorizados que a gente tem hoje, eu acho que falar de 50 a mais, falar dos assuntos relacionados a essa população é cada vez mais importante. Também quis saber dela que empresas estão realmente, efetivamente,
conduzindo seus processos para a contratação de pessoas de 50 anos e mais. Vamos ver o que ela diz. Sim, a gente tem aí diversas empresas, principalmente aquelas empresas no qual olhar para as pessoas, respeito, ética, fazem parte dos valores dessa empresa, né? Então, vejo um movimento muito forte por parte das empresas multinacionais, né? Então, algumas empresas farmacêuticas, algumas empresas aí de segmentos antes, talvez, voltadas mais para o público jovem, mas que percebe que a gente tem aí uma necessidade, tanto interna quanto externa, de ter essas pessoas no ambiente de trabalho. E aí, acho que isso é o que movimenta, né, o mercado. Então, hoje, por exemplo, a gente tem aí empresas que contratam ou via consultoria, então a pessoa entra para fazer um projeto específico, um interim management, e começa dessa forma e quando vê já se inseriu no ambiente de trabalho. E eu acho que existe um receio por diversas razões, né? Outra pergunta que eu fiz para ela: o que as empresas estão procurando nas pessoas e principalmente em pessoas de 50 anos e mais? Em termos de empresas, eu acho que você pode pensar em empresas nas quais também a capacidade intelectual é muito importante, porque você acaba fazendo com que as pessoas mais sêniores sejam ali, tem até uma mentoria reversa, né? Tanto dos mais sêniores com os mais júniores, quanto os mais júniores com os mais sêniores. Outra pergunta que eu fiz: como as empresas valorizam estas pessoas de 50 anos ou mais? Porque isso é importante, a pessoa continuar aprendendo sempre e hoje abrir essas oportunidades, e mesmo para quem já tem essas pessoas 50 a mais nas empresas, é como garantir que elas continuem tendo um ambiente de trabalho agradável, desafiador, que elas possam experimentar, né, e ter todas as capacidades que todas as pessoas têm dentro da organização. Isso é muito positivo. Um dos temas, sem dúvida, que todas as empresas hoje abordam é tecnologia. Como é que essas tecnologias novas, inteligência artificial e tudo isso, irá absorver os nossos empregos. E, sem dúvida, irá impactar muito as pessoas que têm 50 anos ou mais. Vamos ver o que ela opina sobre esse assunto. E tem N polêmicas a respeito disso, né? Que dependendo... Eu, por exemplo, eu sempre me descrevo assim, né? Sou uma profissional com 35 anos de carreira. Pronto, será que eu já estou cortada da inteligência artificial? Pode ser, a gente fala muito dessas coisas, né? Então, assim, porque as pessoas começam a fazer conta e quando vem, fala assim, 35, começou com 20, começou com 18, quantos anos ela tem, né? Será que isso é realmente importante? Então a gente vê que às vezes nós mesmos, né, que quando a gente vai buscar alguém, quando a gente olha o mercado, a gente abre uma posição e a gente fala, eu acho que eu quero uma menina nova, eu quero um rapaz novo que venha cheio de gás. Olha os nossos vieses, né? Por quê? Uma pessoa de 50 anos não tem gás, né? Qual é o gás que eu preciso dela também, né? Então a gente vê isso muito forte, né? E tem formas de discriminação que as pessoas usam muito fortemente, né? Tem palavras duras, né? As pessoas usam palavras duras, que você não tem mais idade para isso, olha, eu te agradeço, mas devido à sua idade, essa posição já requer aí uma energia. Como assim uma energia? Quem disse que eu não tenho energia para aquela posição, né?
Então isso tudo hoje a gente olha e tenta combater, né? Mas a gente combate como? Com bons exemplos. Eu sempre acho, para a gente criar um ambiente inclusivo, a gente precisa de fato tratar bem as pessoas, oferecer oportunidades de carreira, mostrar que existe espaço e respeito para as pessoas e ter um aprendizado mútuo, né? Entre as duas gerações, vamos dizer assim, né? Trabalhar com todas as gerações hoje é o que a gente tem visto mais forte nas organizações. Aí, por último, eu quis saber, bom, qual vai ser o futuro dessa diversidade? Qual vai ser o futuro de pessoas como nós, 50 mais, nesse mercado de trabalho? As culturas organizacionais é que regem muito isso, né? Então, cada empresa tem sua cultura, cada empresa tem os seus valores e tudo mais. Mas a gente sabe que uma linha única não traz criatividade, não traz inovação. A gente precisa de toda a perspectiva maior aí, inclusive para fazer com que as pessoas possam mostrar o melhor que elas têm, né? Então, cada vez mais eu tenho visto isso forte. Você vê aí, por exemplo, no mercado de varejo, né? Antigamente, a gente via propagandas muito focadas num único grupo, né? Então, eram pessoas jovens, bem-sucedidas, era a família margarina que se falava, né? A família ideal. Hoje as famílias são diferentes. Hoje as famílias podem ser de pessoas do mesmo sexo, podem ser... antigamente era assim, era um casal branco com a família branca. Hoje em dia pode ser completamente diferente, pode ter todas as configurações de família diferentes. E aí o que acontece? Mexe com o mercado consumidor, né? Porque o consumidor é diferente, o consumidor espera coisas diferentes e o consumidor também se espera ver representado naquelas marcas, né, naqueles produtos. Então, eu acho que isso tem mudado aí essa perspectiva e acho que cada vez mais a inteligência artificial também traz a possibilidade da gente buscar coisas novas, né? Inovar e ver alternativas. Se a gente fizer uma pergunta para o ChatGPT falando relacionado ao etarismo, quantas coisas eles vão trazer, né? E ele traz ali toda a pesquisa que ele fez de todo o material que está disponível para ele. Então, é um desafio para a gente, né? Eu acho que é o grande desafio a gente incluir e ter ambientes inclusivos e para todos, né? Eu acho que é para todos, é respeito. Para mim a palavra principal aí é respeito. E quando a gente tem respeito, aí a gente tem esse ambiente propício para todos. E aí, sem dúvida, quero agradecer muito a presença da Cláudia Meirelles debatendo, discutindo esse tema aqui conosco. Obrigada, Ricardo. Obrigada. Um abraço. E olha só, gente, este tema não acabou agora, tá? Nós vamos continuar discutindo e debatendo, só que agora com uma visão mais futurista. Olha só a pessoa que eu convidei para conversar conosco. Tá gravando. Sim. Agora você usará tudo contra mim. Não percam, então, o nosso próximo episódio sobre 50 a mais. Se você é uma pessoa que gosta desse tema de tendência, saúde, turismo e tecnologia, este é o seu canal. Então não se esqueçam então de dar um like, isso contribui muito aqui para o nosso canal. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para que vocês possam receber as notificações avisando que nós temos aí um novo assunto para discutir e debater. E fiquem à vontade aí de sugerir outros temas que vocês gostariam, né? Basta vocês entrarem aí no nosso canal e escreverem lá nas considerações, nos comentários, o que vocês gostariam de estar discutindo em cima destes 4 pilares, 4 temas: tendências, saúde, turismo e tecnologia. Um beijo grande para vocês e fiquem bem aí com saúde.